Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula remotamente gravada e transmitida pelo Google Meet para a turma de 2024/1 do curso de Introdução à Programação, cara. Ó, vamos aprender a programar, que delícia e tal. Pessoal, hoje, semana que tem duas sextas-feiras, uma sexta-feira de fato eu de direito, hoje nós estamos numa sexta-feira de fato. Que amanhã é sábado. Mentira, amanhã é o dia que a gente não trabalha. Amanhã, em tese, hoje é uma sexta, mas amanhã é um domingo. Aí na sexta-feira. Mentira, cara! Sexta-feira ninguém trabalha, cara. Executar sumariamente a sexta-feira. Feriado prolongadíssimo, cara. Temos uma sequência de sábados aí até chegar o sábado. Pessoal, vamos começar a falar. A aula de hoje. A temática da aula de hoje é, cara, eu apresentei para vocês a ideia do comando de repetição. Hoje nós vamos entrar nele de forma oficial, tal, que eu ia começar na segunda, mas eu tive aquela sacada de fazer o simulado, né, cara? Eu falei, bicho, não vou jogar os caras na fogueira sem eles saberem se eles vão se queimar, né, cara? Vai que eles não estão sabendo. Então, segunda-feira a gente faz mais atividades, mas a prova é a próxima quarta, tá, pessoal? Eu vou tentar ver como fazer aí, mas eu acho que rola, entendeu? É, vamos falar sobre comando de repetição, então. Então, eu comentei com vocês na última aula que a gente tinha uma forma, né, de fazer uma repetição no código. A gente pegando a ideia geral, que é o seguinte, né, quando a gente revisa a ideia de que o algoritmo é um fluxo, e a gente podia melhorar, né, dar aquele tempero de tecnologia, né, no nosso algoritmo, fazendo perguntinhas para ele, né. Aí a gente começou a ver o comando se senão, entendeu? Aí, a gente, pô, já deu uma melhorada. A gente começou a ver que a gente consegue fazer perguntas e tal. E esse negócio de fazer pergunta é uma parada importante pra caramba, porque a gente consegue, em vez de ter que escolher um algoritmo para uma certa situação, não, a gente pode fazer um algoritmo que se adequa às situações, tipo, identificar as coisas e tal. Então isso aí, pô, traz uma vantagem muito legal. Mas de acordo com a gente foi melhorando ou vendo para os problemas, a gente começou a pensar o seguinte, cara, às vezes eu precisava de repetir um monte de código. Às vezes eu preciso fazer um monte de coisa repetida e tal, e eu não tá, e assim, às vezes eu não sei nem quantas vezes eu vou repetir, mas eu preciso. Aí, cara, a gente começou a ver que comando de repetição tem uma situação bem legal, né? A gente está lembrando aqui o nosso comando do if else, né? Que a gente fazia um caminho, né? Então, assim, quando tinha só o if, a gente fazia aquela bolinha aqui e voltava, né? Então, assim, tinha um if, aí fazia um caminho diferente aqui, mas voltava para o fluxo normal do código. Com if e com else, aí a gente tem uma outra brincadeira. A gente tem realmente caminhos diferentes no código. Se o true vai para um lado, aí o false vai para o outro. Um dos dois vai ser executado. Pô, interessante, tal, legal. Então a gente viu essa parada aí que quando a gente pensou que seriam os comandos aí com repetição e tal. Agora é o seguinte, eu falei para vocês que para adaptar a pergunta do se pro enquanto era só um passo. Por quê? A brincadeira do se é que a gente fazia só a gente ia no caminho e voltava. Agora o enquanto não, aquela pergunta que a gente fez inicialmente, ela volta a ser perguntada. Então a brincadeira agora, antigamente a gente tinha que pensar, pô, o que que eu vou fazer caso aquela pergunta dê verdade? Aí você pensava no bloco de código. Agora a forma de você fazer estratégia desse tipo de uso de comando aqui é pensar como é que eu faço as minhas perguntas de modo que a pergunta vai responder falso até o momento que me satisfaça. No momento que me satisfez, eu ponho ela para virar verdadeiro. E um bloco de código acontece, igualzinho o se. Então a gente agora começa a ver os comandos. A gente aprende a comandar a repetição, né? Então como é que acontece? Agora a gente tem esse cara aqui, bicho. Então agora é uma bolinha aí e tal. Lembrando, o se, essa bolinha acontecia uma vez só. Agora, enquanto a pergunta continuar dando verdadeiro, ele vai entrar nessa rotatória aqui. Vai. Só no momento que ela der falso que ele volta pro normal aqui. Então, a única diferença do se para esse cara aqui é que o se, ele nunca volta. Ele faz se é verdade, ele faz a bolinha uma vez e sai. Se é falso, nem entra na bola. Agora, no comando de repetição, ele entra nessa bola e vai ficar nela enquanto a resposta não atingir um certo objetivo que a gente queira aí. Tá? Então, bem legal essa ideia aqui. Então, a gente saiu do se
que era uma expressão booleana. Uma sequência de comandos e a gente foi pro enquanto. Porque, porra, o que é que mudou? Só o comando, professor. Achei igual, cara. Não dá nada. Pô, que maravilha, professor. Então, eu já reaproveitei muita coisa que eu aprendi. Cara, nessa primeira disciplina, uma coisa importante é a gente constrói o conhecimento um em cima do outro. Então, por isso que é muito importante, eu gosto de repetir sempre. Nunca deixe pra acumular dúvida. Nunca deixa para acumular dúvida. Tá com dúvida, cara, procura um monitor na hora, bicho. Não fica com dúvida de forma. Por quê? Daqui a pouco eu vou assumir que vocês estão entendendo isso aqui. Daqui a 2 semanas eu vou assumir que vocês entenderam semana que vem. Então vai. Então, como a gente está empilhando a necessidade de conhecer uma coisa anterior para usar na frente, se você não sabe usar uma coisa anterior, eu vou apresentar uma coisa nova e você não vai entender essa coisa nova porque você não entendeu a anterior. E aí cria um problema que é uma bola de neve aí que é difícil de quebrar, tá? Então, a gente viu agora na expressão booleana, né, que a gente tem essa brincadeira de fica nessa repetição aqui enquanto a expressão é verdadeira. Se ela é falsa, acontece igual o se, ó, sai fora, nem executa o que está aqui dentro. Pô, legal, professor. E aí, assim, uma coisa que eu comentei de maneira bem rápida é que é o seguinte, quando a gente aprende comando de repetição, a gente tem que entender a estrutura que o comando de repetição usa, entendeu? Ele usa alguns mecanismos, algumas ferramentas que são importantes para a gente usar ele de forma adequada. Em tese, a gente tem 3 ferramentas que são bem básicas nos comandos de repetição. Uma é a bandeira, ou vocês vão ver muito mais ela falada em inglês, flag. Vocês vão muito ver assim, a flag, tem a flag, que indica quando uma condição é atingida. Vocês vão ver os contadores e vocês vão usar acumuladores. Então a gente vai ver hoje aqui a ideia de usar esses 3 caras aqui num algoritmo simples para a gente entender a base do comando de repetição, tá? Galera, é importantíssimo, cara, que vocês não tenham dúvida nisso aqui, porque eu vou passar daqui a pouco para um próximo. Quando a gente começar a utilizar estruturas de dados tipo vetor, cara, vai ser importantíssimo entender esse cara aqui. Então a gente não pode dar vacilo agora nesse momento. Tem que entender bem legal, tem que ficar bem claro para vocês como é que funciona os comandos de repetição. Não se preocupe ainda em aprender o repita, tá? Deixa o repita lá pro final, tal. Vocês têm que focar principalmente no enquanto e daqui a pouco no para que eu vou ensinar para vocês, tá? Vamos lá. O comando para, ele é um automatizador do comando enquanto. Esse aqui é o pseudocódigo do comando para. Eu já vou cair direto no comando dele que a gente usa, que a gente vai usar na nossa pseudolinguagem, que vai parecer muito com o comando do enquanto, tá? Mas assim, a brincadeira do para é o seguinte: o comando enquanto ele é muito generalista, que ele serve para muitas coisas. O comando para ele só tem um objetivo: fazer uma contagem. Isso é uma coisa muito útil às vezes, porque ao olhar um para, você já sabe que só vai acontecer uma contagem ali. Então é muito útil para deixar o código claro. Ele facilita a clareza do código, porque você olha assim, cara, só tem um critério para rodar aquele cara ali, uma contagem. Fala, Emanuel. Professor, na questão de contagem, a contagem só funciona com número, meio que, por exemplo, uma listagem de nome. Não, porque a gente não consegue incrementar, assim, tipo, uma contagem. Se eu somo 2 mais 1, é 3. Se tu somar Moisés mais 1, o que que vai dar? Não dá pra somar número com string. Faz sentido mesmo. Então contagem é só números, sempre. Obrigado pela pergunta, Manuel. Então, continuando, galera. Nesse ponto aqui, então, a gente vai ver como é que ele funciona na pseudolinguagem, mas a gente vai usar a versão dele no nosso código, que é parecido com o ARI. Vocês vão ver como é que ele funciona. É bem interessante. O repita, não se preocupe. Eu comentei com vocês por alto. A gente vai deixar por aqui, porque não adianta ensinar todo mundo se vocês não dominarem um. Tem que dominar pelo menos um. E por mim, se vocês dominarem enquanto, vocês dominam todos, tá? Então vamos começar a brincar com ele. Mas assim, tem que ter o alerta. Agora a gente entrou num mundo onde vocês podem travar o computador. Vocês viram na última aula que eu fiz um algoritmo que nunca parar. Então isso é uma coisa comum em códigos que tem repetição. A gente entra num mundo onde o que pode acontecer quando você faz um laço errado? Você pode fazer um erro que faz o algoritmo rodar sem parar, infinitamente.
Você pode fazer um erro que pode lotar a memória RAM do computador, o computador bootar ou rebootar. Você pode fazer um comando que pode encher o HD do computador. Aí, brother, é pior ainda, que tu não vai nem conseguir entrar no sistema operacional. Então, são três situações muito chatas. E olha uma coisa interessante, é o seguinte. Aquele mero comandinho que eu fiz lá com vocês lá, dentro da área da computação, a gente tem um grande problema que vocês vão ver em PAA, que que é o problema da parada. Um negócio bem legal. O que é o problema da parada? É que na computação a gente tem alguns problemas que nenhum computador consegue resolver. Como é que é assim, professor? Vocês vão aprender em PA, que é Projeto Análise de Algoritmos, que existem classes de problemas que a gente pode escrever um algoritmo que resolve ele. Que são os problemas que a gente consegue decidir, né? Ele é decidível, a gente consegue tomar uma decisão e resolver ele. Mas tem uns problemas que eles não têm algoritmo capaz de resolver ele. Que problema é esse? Por exemplo, vamos supor que você faz um programa que ele recebe como entrada outro programa. Beleza. Aí tu diz o seguinte, cara, eu quero que tu escreva um algoritmo que detecta quando outro algoritmo nunca vai parar. Entendeu? Aí como é que é, professor? Imagina um programa que o objetivo dele é analisar outros algoritmos, pegar outros programas. Aí tu põe assim, a entrada dele, né? Põe lá. Aí o que o algoritmo tem que dizer? Ele tem que dizer sim ou não. Esse programa, com essa entrada, ele vai parar ou não? Entendeu? Aí o algoritmo só retorna booleana. Ele true, ele vai parar com essa entrada. Falso, ele não vai parar com essa entrada. Esse é um problema na computação que a gente ainda não encontrou uma solução para ele. Tipo, não tem algoritmo que consiga resolver esse problema. É um negócio muito doido. Nenhuma máquina, nenhum algoritmo consegue identificar, dado um outro algoritmo, uma entrada, se aquele programa vai travar. Entendeu? Tipo assim, ou ele vai parar ou não com aquela entrada. Porque o algoritmo nunca sabe se na próxima iteração ou se na próximo segundo vai parar. Ele fica esperando, aí, porra, não vai parar, não. Mas acho que, se eu esperar mais um minutinho ele vai parar, o algoritmo não sabe às vezes, ele não entende isso. Aí o que acontece? Pode passar 1 milhão de anos, o algoritmo vai falar, não, acho que vou esperar mais um minutinho que talvez ele pare. Aí ele não sabe. Então, é por isso que a gente entrou agora numa camada bem difícil de. Então, quando a gente programa com laço, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, entendeu? Os programas que não tem laço, que é só o if e tal, não sei o quê, uma hora rápida ele chega no final. Mas os programas que tem laço, rapaz, esses aí tem que tomar cuidado. Fala, Davi. Professor, eu vi um vídeo bem resumidinho no YouTube um tempo atrás. Ele tá em inglês, mas ele fala sobre isso aí que o senhor falou, sobre os problemas que o computador não consegue resolver. Aí ele também fala sobre se esse código aí, na teoria, funcionar, só que você colocar ele para analisar o próprio código. Aí isso aí daria um paradoxo que não seria possível de resolver também. Exatamente. Então, assim, todo programa tem esse problema. Assim, os programas de computador, e ainda tem uma brincadeira muito mais louca, né? É você chegar com um programa e falar assim, cara, e com esse programa aqui, com essa entrada, tu consegue resolver em quanto tempo? Alguns programas conseguem fazer isso com muita eficiência, só que outros vão dar umas respostas muito loucas. E eles crescem de uma maneira que a gente não tem nem controle. Então, uma coisa importante, tipo, para a gente entender quais são os problemas que o computador. Não existe algoritmo que é capaz de resolver. Esse é o primeiro problema que a gente tem que entender, porque sem querer alguém pode perguntar pra gente isso. Só que ele não vai falar desse jeito acadêmico, ele vai falar de outra forma, entendeu? É algum cara de uma empresa que tem um programa lá que detecta erro, não sei o quê, papapá. Ele quer falar, bicho, eu quero que poder analisar aí pra gente detectar e parar quando travar o comando. Se ele pedir isso pra gente, aí tu vai ter que falar assim, brother, desculpa, mas não existe um algoritmo que faz isso, não, cara. Como assim? Não tem, cara. Isso é uma coisa que a ciência da computação ainda não resolveu. Porra, muito doido. Só que tem um outro cara que ele é mais sofisticado ainda. É assim, é o problema que o algoritmo resolve. Pô, resolve, entendeu? Mas ele pode levar tanto tempo para resolver que ninguém vai estar vivo para ver a resposta. Então, assim, tem problema que é, tipo assim, quando você coloca assim, você vai fazer um testezinho pequenininho. Entrada, tamanho 10. Aí ele, pô, resolve em 1 hora. Pô, legal. Entrada, tamanho 12. Aí ele, pô, ele leva uma semana. Tu, ei, caroço, aconteceu alguma coisa aqui. Aí entrada, tamanho 13. Bicho, ele leva 2 anos. Entrada, tamanho 20. Ele leva 5 bilhões de anos para resolver. Como assim, professor?
tem algoritmo que, se você dá uma entrada de um certo tamanho, ele leva mais do que a idade da Terra para resolver o problema. Trabalhando 24 horas por dia, meu, fazendo cálculo. O computador mais poderoso que vocês podem imaginar na Terra. Ele não consegue, ele vai levar bilhão de anos para resolver a parada. Às vezes são problemas simples, cara. A gente acha que não, alguns problemas bem bobinhos podem causar essa situação de ser um cara enorme que a gente não sabe resolver. Então, por isso que estudar PAA é importante para a gente aprender desde cedo quais são os problemas que o computador não pode resolver e quais são os problemas em que fica muito difícil resolver se você não tem controle da entrada. O difícil é, ele pode demorar demais, aí você tem que usar uma outra estratégia para resolver o problema. Então a brincadeira toda é, vocês vão aprender alguns comandos de repetição comigo e vocês têm que lembrar uma coisa importante. Existem vários tipos de comandos de repetição. Normalmente, quem define o melhor comando para a gente resolver um problema não é a gente, é o problema. Isso, acho que a grande parte do que vocês vão aprender em computação é isso. Não somos nós, desenvolvedores ou analistas, que escolhemos a resposta. É engraçado, cara. Quem escolhe a resposta é o próprio problema. O problema é que vai dizer pra gente quem é que resolve ele melhor. Por quê? O problema tem características e as soluções têm características. Então a gente tem que colocar as soluções que melhor se adequam ao problema. A gente nunca adequa o problema à solução. É sempre a solução que é adequada ao problema. Porque a gente não tem como mudar o mundo às vezes. E outra coisa importante, como qualquer aluno de computação que eu gosto de falar, cara, vocês não vão aprender vendo esse vídeo aqui 10 vezes comigo, cara. Vocês não vão aprender nada na aula de hoje. O único jeito de aprender é programando, fazendo muito exercício, perguntando, cara, tá certo isso aqui e tal, papai, assim por diante, tá? Então vamos lá. Dada essa introdução bem fuleira e tal, vamos direto, vamos, como diz o Linus Torvalds, show me the code, entendeu? Então vamos ver o código. Como é que funciona? Vamos lá. Eu vou começar aqui dentro dessa classe main para a gente pegar umas ideias, aí depois a gente programa orientado a objeto, tá legal? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu queira chegar para você assim, cara, escreve para mim um algoritmo. O objetivo desse algoritmo é o seguinte, você vai pedir para uma pessoa digitar 5 números. 5 números. E no final, eu quero que você imprima para mim a soma desses 5 números. Bora escrever o algoritmo que faz esse cara? Escrever esse algoritmo. Porra, professor, um algoritmo. Um algoritmo. Tá, vamos escrever um algoritmo. Professor, mas se eu escrever errado, eu vou tirar 0 na prova? Claro, cara. Porra, bicho. Algoritmo, né, bicho? Vamos acertar, né? Então vamos lá. Escrever o algoritmo. Sem tirar 0 na prova, porque eu quero tirar 10. Né? Então, vamos lá. Vou escrever aqui, hein? Comentário da classe main. Vamos lá. Então, o objetivo do meu algoritmo: ler 5 números e imprimir a soma. Legal? Então, vou dar aqui o nome do meu algoritmo. Somando 5 leituras. É o melhor nome? Com certeza não, cara. O professor Moisés, ele é péssimo em dar nome para as coisas, cara. Eu já estou muito orgulhoso de ter dado o nome do meu filho e ter dado certo. Assim, cara, para mim foi o ápice da tecnologia ter acertado o nome do meu filho. O resto eu já ganhei na vida, posso errar tudo agora. Então, assim, esse algoritmo vai receber alguma coisa de entrada? Não vai receber nada de entrada. Ele vai devolver alguma coisa de saída? Não, eu pedi para imprimir a saída. Então, vai ser vazio aqui. Legal? Então, o meu algoritmo somando 5 leituras. Até agora, razoável, professor, razoável. Então, vamos lá. Todo algoritmo tem um início e todo algoritmo tem um fim. Porra, professor, curti essa sua ideia. Legal. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou declarar uma variável. Então, assim, como a especificação foi dada de uma forma que pode me facilitar, então, assim, são números, eu vou dizer que é número inteiro, tá? Então, eu vou declarar alguns números aqui. O primeiro número que eu vou declarar é o número que vai ser lido. Então, eu vou chamar de entrada, tá? Como vão ser 5 leituras, eu vou precisar de um cara para me ajudar a contar quantas vezes eu vou ler. Então, eu vou chamar esse cara de contador, ou conte. Tá legal? Inicialmente, bora usar esse cara aqui, tá? E bora fazer o programa, vamos fazer o nosso algoritmo em etapas. Então,
Qual é a primeira etapa que eu quero fazer? Cara, a primeira etapa é o seguinte, eu tenho que passar, o cara falou que ele vai ler 5 números que vão ser dados pelo usuário e no final vai imprimir a soma desses 5 números. Pô, bacana. Então o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar um laço que eu sei que roda 5 vezes. Vamos lá, então while, aí você pode usar o enquanto, vou usar o enquanto aqui. Então o enquanto. Como é que é a estrutura de uma contagem no enquanto? Bem, então assim, o contador, eu quero que o contador, enquanto o contador for menor que 5, ele vai rodar. Na hora que ele for igual a 5, ele sai. Entendeu? Então eu vou inicializar o meu contador aqui com 0. O contador inicializou com 0. E aqui eu faço o contador mais. Pronto, eu fiz uma estrutura. O que que essa estrutura aqui faz então? Eu inicializei um contador. Enquanto esse contador for menor que 5, conte mais. A gente já fez esse cara em sala de aula. A gente sabe que isso aqui vai fazer 0. 0 é menor que 5? Não. Ele vai executar alguma coisa aqui, aí ó, 5, aí conte. Quem é conte? É 0. Recebe mais 1, aí conte é igual a 1. Aí ele vai vir aqui de novo. 1 é menor que 5? É. Então ele entra. Aí vem aqui, 1, contador tá 1, recebe contador mais 1. Aí 1 recebe 1 mais 1, fica 2. 2 é menor que 5? Pô. Então ele entra de novo. Aí fica aqui. Até quando o conte for 4, 4 é menor que 5? Ele vai entrar. Aí o contador vai receber o contador mais 1. Quem é o contador? É 4. Mais 1, 5. Aí ele vem aqui. 5 é menor que 5? Não, é falso. Aí ele sai fora. Beleza. Então o que, que vai acontecer? Aqui fora ele tem que imprimir a soma. Professor, isso aí a soma dos valores, colocar o acumulado, alguma coisa do tipo assim. Eu vou usar acumulado ou o acumulador, porque eu já vai ficar de acordo com a minha variável. Acumulador. Legal? Imprimir acumulador. O que, que eu tenho que fazer aqui dentro do enquanto? Alguém consegue dizer para mim aí no chat? O que, que eu tenho que fazer no enquanto? Pode falar, pode escrever, pode abrir o microfone. Não, o que, que eu tenho que fazer aqui dentro? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou dentro do meu passo? Qual é a parte básica desse passo? Vamos lá. Lembrando, quando a gente vai resolver. Exatamente, o Guilherme matou aqui. Galera, quando a gente vai fazer um algoritmo, é tipo uma receita. Uma receita. Normalmente, os bons cozinheiros, os bons executadores de receita, eles têm a seguinte regra. Antes de começar o algoritmo, eles entendem o que, que eu vou precisar de fazer uma receita. Eu já tenho os ingredientes, os ingredientes já estão prontos. Porque assim, você tem as entradas e você tem o que vai acontecer com as entradas e tem a saída. Então, para a gente pensar em resolver problema, a gente sempre tem que pensar o que, que eu vou precisar para resolver esse problema. No nosso caso aqui, para eu somar valores, eu vou precisar ler esses valores. Eu vou ler um por vez. Pô, beleza, então. Por quê? Foi dito para mim que a pessoa daria os 5 números um por vez. Ó, a pessoa vai dar 5 números um por vez, eu vou somar esses números e no final eu vou imprimi-los. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a entrada. Então leia a entrada. Legal. Beleza, li esse número. Agora eu preciso pegar esse número e somar com os números que eu já tive antes. Vamos lá, quando você tem. Imagina ter um copinho, sabe? Não tem um copo por aqui. Imagina que tem um copo, cara. Imagina que tem um copo. Aí a pessoa vai vir passar 5 vezes, vai jogar um dinheirinho pra ti. Pô, é bom, né? Um pixinho, né? Tá. Que quando começa com o quê? Começa com nada. Então tu começa com 0, a pessoa vai jogando as coisas aqui dentro. Então vamos inicializar o nosso acumulador aqui. O acumulador sempre começa fora do enquanto, por favor, tá? Se tu começar dentro, toda hora vai zerar, né? O acumulador começou com 0. O que que vai acontecer? Eu li a entrada, então eu vou somar o acumulador, vai receber ele mesmo, o que tiver dentro dele, mais a entrada que acabou de ser dada pra gente. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir 5 vezes. Eu vou ler a entrada, o acumulador recebe o acumulador mais 5 vezes, mais a entrada, né?
esse cara aqui. Aí eu sigo à frente. Pá, beleza. No final que eu fiz essa parada aqui, eu imprimo. Professor, cara, eu tenho um certo problema. Eu tenho um problema de confiança, professor. Eu acho que eu não confio no senhor, não. Isso aí tá parecendo o conto da carochinha, cara. Eu não sei se isso aí vale a pena, não. Pode ser fuleiragem sua. Sei lá, professor. Não senti confiança no senhor, não. Cara, tudo bem, tu não precisa acreditar em mim, cara. Vamos fazer o seguinte, bora abrir um segundo. Não sei se eu vou conseguir abrir um segundo editor aqui, cara. Será que eu consigo abrir? Na segunda janela, consigo. Tá aqui. Vamos fazer o seguinte, nesse lado aqui, a gente vai fazer o teste de mesa desse algoritmo. Como é que é o teste de mesa? A gente vai executar esse cara como se estivesse executando um algoritmo. Pô, bacana. Então vamos lá. Como é que vai funcionar? A gente vai fazer de conta que o nosso computador, aqui, esse segundo bloco aqui do lado, é a memória do computador que vai digitar a parada, tá? Então vai ser a seguinte. Lembrando, o meu aqui por enquanto não tem nenhum tipo de interação com o usuário. A única interação com o usuário é ler a entrada, tá? Beleza. Então vamos executar esse cara. Tô aqui, começando a execução dele, somando leituras. Beleza, iniciou o algoritmo, abri aqui o meu bloquinho de execução do algoritmo, tal, tá bacana. Beleza, professor, insano. Declarei 3 variáveis. Então, cada variável que você declara, você coloca numa linha. Entrada, conte. Aí você vai ler acumulador. Legal. O que vai acontecer agora? Para cada entrada, a gente vai colocar aí. Aí o próximo valor a gente vai colocando na. A gente tem 2 opções. Ou ver o passado, a gente pode ver o passado. Ou a gente pode colocar. Ou pode apagar e colocar o último valor que está lá. Que é assim que o computador faz, tá? O computador não guarda passado, ele sempre coloca em cima. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente vai olhar como o computador faz. Então, aqui vai ser como vai estar na memória do computador. Então, beleza. Declarei as variáveis, significa que elas estão na memória. Tá show de bola, tá lá na memória. A entrada, então, o objetivo delas é acumular números inteiros. Pô, beleza. O acumulador recebe 0. Opa, o acumulador recebe 0. Conte recebe 0. Conte recebe 0. Aí ele vai perguntar, enquanto, quem está dentro de conte? Aí tu vem aqui, conte, 0. 0 é menor que 5? Isso aqui é true. Beleza, então ele vai entrar. Lê a entrada. Aí a entrada, cara, o que vai acontecer? Aqui embaixo eu vou digitar a minha entrada, tá? Ah, vou digitar aqui 5. Enter. Ele leu a entrada. Para onde que foi o valor 5? Ele veio para cá, ó. 5. Entrada 5. O que o acumulador vai receber? Ah, o acumulador recebe o que tiver no acumulador. O que está no acumulador? É 0. Mas o que está na entrada? 0 mais 5 é 5. Esse 5 vai para dentro do acumulador. Isso aqui apaga, ó. Aí vira 5. Pô, beleza. Conte. Terminou esse passo aqui? Terminou. Aqui no lugar do acumulador, lembrando, ele botou tava 0 e aqui na entrada tava 5. Aí ele somou, o acumulador recebeu 5, tá? Só para ninguém ficar com dúvida do que aconteceu aqui. Contador recebe contador mais 1. Então o contador, o que ele tem que receber? O que tiver dentro dele mais o 1. Que é o mais significa mais 1. Pô, beleza. Então, se o contador é 0, ele vai receber o que tem dentro dele mais 1. Então ele vai virar 1. Show de bola. Chegou nessa chave aqui, o que ele vai fazer? Oi, vem para cá. Vai fazer a pergunta de novo. 1. Contador, assim, conte é menor que 5. Opa, quem é conte? Tinha 1. 1 é menor que 5? É, pô, show de bola. Lê a entrada. Então, eu vou entrar aqui, lê a entrada. Então a entrada aqui agora eu vou digitar 2. Aí, o que aconteceu com a entrada? Ele leu o 2 do console e parou aqui em cima, ó. Veio para 2. Show de bola, cara. O que o acumulador vai receber agora? O acumulador ele vai receber. O que tem dentro do acumulador? Ah, ele vai lá, acumulador tem 5. O que tem dentro da entrada? Pô, dentro da entrada tem 2. O que o acumulador vai ter que receber agora? 5 mais 2, pô. É 7, pô. Então, o acumulador fica 7 agora dentro dele. Legal. E o contador, pô?
que tem dentro do contador? É conte mais mais. Então, o contador recebe o que tiver no contador mais 1. O contador é 1. Recebe mais 1, vira 2. Beleza. Terminou essa linha aqui. Opa, chegou na chave. O que ele vai fazer? Volta para cá por enquanto. O que tem dentro de conte, cara? Conte é 2. 2 é menor que 5? Porra, é menor que 5. Que maravilha, cara. Vamos de novo, ler a entrada. Opa, aí fica no console aqui, o cursorzinho, aí eu vou digitar. Acho que eu vou digitar, sei lá, 7, cara. Pô, beleza. Aí 7. Pra onde que foi o 7? Foi pra entrada. 7. O acumulador, não sei o que tem no acumulador, cara, mas ele vai receber o que tiver no acumulador nesse momento. Ah, o que tem no acumulador? Tem 7, cara. Mais o que foi vindo, o que veio na entrada. O que tem na entrada? Ah, entrou. Tá bem aqui, ó. Entrou 7, pô. Pô, beleza. 7 mais 7 é 14. 14 vai pra dentro de acumulador. Pô, beleza. 14. Que maravilha. Entrou. Muito gostoso esse negócio. É delicioso, cara. Vamos lá. Conte. O que acontece nessa linha, professor? Ah, o que tiver dentro do conte, pega ele, coloca mais um e guarda dentro do conte. Pô, conte tem 2. Pô, agora, bicho, ele vai receber 3. Que é 2 mais 1, 3. Cara, deu certo. Terminou essa linha aqui, vem pra próxima. Terminou, não, ele volta pro enquanto, cara. É enquanto. Só vai sair quando for der falsa com essa parada. Enquanto é verdadeira, a gente vai ficar aqui dentro. O que tem dentro de conte, professor? Pô, tem 3, cara. 3 é menor que 5? É true, cara. Então vamos entrar. Lê a entrada. Pô, lá vai a entrada de novo. Aí o cara, dessa vez eu vou digitar 1, cara. Só de zoeira. Pô, beleza, 1. Entendeu? Aí o que a variável entrada recebe? Pô, recebe 1. Pagou aqui. 1zão. Show de bola. O acumulador, o que ele tem que receber? Bem, o que tiver dentro de acumulador agora, que é 14, mais o que veio na entrada. Pô, veio na entrada 1, 14 mais 1 é 15. Esse é o valor que o acumulador vai receber, cara. Pô, legal. Então o acumulador recebe 15. Guardando o acumulador. Próxima linha. Conte recebe conte mais 1. Tá, o que tem no conte? 3. 3 mais 1 é 4. Vai para dentro do acumulador, cara. Delicioso. Terminou? Não, professor. O senhor já não precisa repetir isso. Ah, tá legal. Conte. O que tem dentro de conte? Ah, é 4, cara. Beleza. 4. É menor que 5? É. Ufa. Vamos entrar. O que tem aqui na entrada? Lê a entrada. Pô, eu vou digitar 0, cara. 0. É uma entrada, é um número, pô. Valeu. Entrou 0 aqui. O que o acumulador recebe? Recebe o que tiver dentro de acumulador, que é 15, mais o que foi dado na entrada. Ó. A entrada, esqueci de atualizar. É 0. Foi lido aqui 0, tinha que ter caído 0 aqui. Então, 0 mais 15 é 15. Isso vai para dentro de acumulador. Pô, não trocou, professor. É, cara, porque foi dado 0. Então, 0 é o elemento neutro aí do acúmulo, né? Não muda nada. Show de bola. Acabou essa linha aqui? Acabou. O que vai acontecer com o Conte? Ele vai receber mais 1. Beleza. Agora, o que vem para cá? 5 menor que 5? Não, professor, 5 é igual a 5. Isso aqui é falso, ó, desculpa aí e tal. Então ele vai fazer aqui não, ele vem direto pro final da chave e continua. Imprimir, ou então aqui tem que ser ordem, né? Imprima. O acumulador, o que tem no acumulador? 15. Ele vem aqui e imprime. Tchan, tchan, 15. Fim. Isso aqui, galera, é um teste de mesa. Show de bola. Executei. Aparentemente, o meu algoritmo fez aquilo que era esperado. Show de bola. Bora fazer a implementação dele. Implementado dentro do nosso grande arcabouço de orientação a objeto. Então, eu vou colocar esse cara aqui num comentário. Eu vou criar um objetinho para esse cara aqui, tá? Então, como é que vai ser esse negócio aqui? A gente está lidando com números entrados, então eu vou criar um objeto. Pelo meu teste de mesa eu não vou salvar, não. O teste de mesa fica ali, é só para fazer um teste, tá? Passei no teste de mesa? Passei, cara. Então, beleza. Bola para frente. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou criar um arquivinho que eu vou chamar de número, cara. Número. Matemática. Não, acho que eu vou chamar de número. Objeto auxiliar. Temporário. Não, vou chamar de número. Ponto .java. Não sei, cara. Não é o melhor nome, mas vai ter que servir. Vamos lá. Public class
Número. Beleza, o que que vai acontecer, cara? Esse cara aqui, ele não vai ter, por enquanto, nenhum atributo. É mesmo, só, você não vai ter atributo, então tu não vai fazer construtor para ele? Não. Não vai ter get set? Get set é para atributo. Eu falei que não vai ter atributo. Então eu vou fazer um cara que só tem método. Legal. Então vou fazer um método aqui, um public. Ele não retorna nada, void. O nome dele vai ser soma leituras. Legal. Ele vai ser a implementação do nosso algoritmo. Então, bacana. Então, deixa eu salvar aqui o cara. Deixa eu abrir aqui um código aqui só para eu. Só para eu. Realmente aqui, cara. Não. Não. Cara, foi do número, foi do triângulo. Esse aqui meu tá muito bacana, cara, mas não quero esse cara aqui não. Deixa eu voltar aqui. Por que isso, professor? Porque eu tô com preguiça, cara. Não. Volta aqui, aula 3. Tá aqui. Acho que o da tartaruga vai servir, cara. E o tartaruga? Não, vai servir também não. Alguma aula vai aparecer o que eu quero. O boneco, acho que o boneco tem, cara. Tá aqui o scanner. Só isso, pessoal, é porque eu tava com preguiça. Mas é uma boa prática de programação criar atributo dentro dos métodos? Criar atributo? Não, cara, é assim, ó. Atributo é de uma classe. Métodos não são classes, então não existe atributo de método. Acho que tu tem que reformular a pergunta, aí eu vou conseguir responder ela melhor. Mas em tese não existe atributo de método. Acho que eu vou pegar esse cara aqui, né, cara? Porque é inteiro, né, bicho? Que delícia. Vamos lá. Os atributos da classe dentro do método das classes. É uma boa prática de programação criar atributo dentro dos métodos? Hum, é uma boa prática de programação acessar os atributos dentro dos métodos. Se for acessar, sim. Os atributos da classe dentro dos métodos das classes. Não, é assim, a gente só cria atributo no corpo da classe. A gente nunca cria atributo nos métodos. Criar atributo no método é errado, tá? Isso em orientação a objeto em geral. Em linguagem de programação, tipo como TypeScript, por exemplo, você pode criar atributo em um monte de lugar, entendeu? Mas o problema todo ela não é uma linguagem que é feita para programar orientado a objeto. Se for TypeScript, por exemplo. TypeScript, em qualquer lugar que tu põe um negócio, tu cria atributo. Aí lascou-se, entendeu? É muito perigoso, diria até. Java, como tem uma pegada mais small talk de programar, então essa brincadeira, você declara, cria atributos no corpo da classe. Você manipula, acessa, modifica eles com os métodos, tá? Da classe, beleza? Aí quando você cria os objetos vão ter seus atributos e vão manipular os seus atributos com seus métodos. Esse aqui é a prática, boa prática de programação. Criar atributo para uma classe dentro de um método é a pior prática de programação que existe. É literalmente coisa de gente que não sabe programar orientado a objeto. Criar um atributo de uma classe dentro de um método aleatório lá dentro, entendeu? Não é que é a Coca-Cola das linguagens. Java é uma linguagem que ela é muito boa para programar orientado a objeto. Tanto que assim, é um padrão. Tipo, se você quer aprender a programar orientado a objeto legal, você programa em Java, aí você tem uma noção boa. E quando você vai para outras linguagens, você programa bem direitinho, porque ela mantém muito bem as definições e os alicerces da orientação a objeto. Se tem problema criar variáveis dentro dos métodos, nenhum problema. Os métodos, a gente deve criar variáveis quando a gente precisar usar elas, não sem problema nenhum. Tanto que é o que eu vou fazer aqui no Soma Leitura, eu vou criar variáveis aqui dentro.
Então vamos lá, o que, que vai acontecer no Soma Leituras? Eu vou precisar criar. O meu algoritmo disse que eu ia precisar criar 3 variáveis. Eu vou até copiar para cá logo. Deixa eu fechar aqui o bonecão para não criar confusão. Então, eu vou criar aqui, ó. Deixa esse cara aqui, que talvez eu use ele. Mas assim, ele confundiu, mas cara, vocês não podem confundir. Essa confusão é mortal. Se confundir isso, tu tira 0 na prova. Não pode ter confusão. O que que é atributo e o que que é uma variável. Os atributos são implementados. Tipo, como é que você declara um atributo numa classe? Vai ser muito parecido com como você declara uma variável dentro do método, mas eles não são a mesma coisa. Eles têm objetivos diferentes. O atributo, ele persiste, mesmo depois que os métodos são executados. A variável de um método, ela só existe no momento que aquele método é executado. Quando aquele método deixa de ser executado, a variável ela não existe mais. Agora, o atributo, ele existe enquanto o objeto existir. Se o objeto ficar na memória durante 10 anos, ele vai ter aqueles atributos vão estar lá durante 10 anos. Então, assim, isso é uma diferença muito brutal entre o atributo e as variáveis. A variável ela só vive no momento que aquele método é executado, depois ela some. Então vamos lá, galera. Declarei a entrada, o contador e o acumulador. Agora eu vou declarar aqui o meu while, ó. While. E aqui eu vou fazer igualzinho. O acumulador. Vou até pegar aqui lá do meu, que o meu algoritmo aqui tá me ajudando muito, ó. Opa. O meu acumulador recebe 0 e o meu conte recebe 0. Beleza. Deixa eu botar aqui pertinho aqui do. Uma dica de boa, uma ótima prática de programação, coisa que, porra, é cara que domina. Sempre inicia. Se você vai usar um contador, um while, para fazer contagem, sempre coloca a inicialização do contador antes do while. Não faz muito antes, não. É logo antes do while. Quem faz isso manja, cara. Diga, Sofia. Professor, é que o senhor tinha dito que geralmente para fazer contagem a gente usa o for, mas por que precisar usar o while nesse Não, caso? agora que eu vou mostrar, porque primeiro eu vou mostrar pra gente como o while consegue fazer qualquer coisa e depois eu vou transformar esse while no for. Entendeu? É porque o que vai acontecer às vezes, Sofia? Às vezes você vai fazer código que tu vai ter que fazer uma contagem junto com outra coisa. Se você quiser fazer contagem junto com outra coisa, tu vai ter que aprender a fazer um contador usando o while, porque só o while consegue ter vários critérios de parada. É isso que a gente vai ver agora. Na verdade, esse é o objetivo da aula de hoje, de vocês verem até esse ponto aí. Vamos lá. Eu vou fazer o conte recebe 0, conte menor que 5, igual ao nosso algoritmo. Aí, para tu não se perder, cara, já faz o conte mais aqui no final. Todo contador, todo sistema de contagem tem inicialização, critério de parada, passo que leva o contador até o critério de parada. Esse passo aqui ele é importante. Ele que vai levar o critério de parada, tá? Aqui dentro vai acontecer o quê? A nossa leitura, né, cara? Então vamos lá. A gente vai ler agora aqui a entrada. É importante vocês sempre separarem. Tipo, por que, que a leitura na linguagem de da nossa linguagem de programação é assim, ó, desse jeito, né? Você coloca um comando e a variável que vai receber o valor aqui dentro. No Java é assim, é um comando e ele joga dentro para cá. Por que, que é importante vocês saberem que existem formas diferentes de fazer coisa? Porque as linguagens vão ser diferentes. Então, já é uma pequena um vislumbre para vocês de que vocês têm que se acostumar aqui. No pseudocódigo, a leitura e a impressão são de um jeito, no Java, a leitura e a impressão são de outro jeito. Assim vocês já começam a ficar ligados nessa multidão de formas diferentes que tem de fazer a mesma coisa. Mudou a linguagem, muda essas coisas. Normalmente, entrada e saída é bem comum isso acontecer, tá? Pô, beleza. Vamos continuar, pô. Já resolvi o meu problema. Tô só copiando a resposta aqui, cara. Beleza. O acumulador recebe o acumulador mais entrada. Legal.
E aqui fora, o que que ficava? A impressão, né, pô? Beleza. Então, aqui ficava a impressão. Então ficava um sistema de printline aqui, que eu vou imprimir o acumulador. Professor, não tem interação nenhuma com o usuário, o negócio tá, porra, na areia, bicho. Né? Primeira versão faz rodar, depois você coloca a perfumaria. Não adianta tu colocar um monte de interação com o usuário e teu código tá errado. Entendeu? Só investe naquilo que tá funcionando, brother. Só dá banho naquilo que tá bacana, entendeu? Você tá, terminou, pá, faz o carro, não sei o que, não pegou, porra, bicho. Não tem esse negócio. Arruma só depois que estiver funcionando. Então vamos lá. Fiz a minha classe número, que ela tem um método chamado soma leituras. Pô, até agora tá bem, professor. Então aqui, no minha classe main, agora eu vou ter uma classe chamada número. Eu vou criar aqui um cara chamado num1. Num1 recebe new número. Num1 ponto soma leituras. Agora sim, professor, orientado objeto na veia, garotão. Eu declarei uma variável aqui nesse método chamada num1, que o objetivo dela ela guarda referência para onde fica um objeto na memória, do tipo número. Esse número agora, eu inicializei ele com quem? Com um objeto agora. Aqui eu só tinha declarado, ó, guarda espaço aí, garoto. Agora eu botei nesse espaço o valor do endereço onde fica um objeto na memória. Agora, com esse objeto, eu posso chamar os métodos dele. Pô, vou chamar agora o número 1, soma leitura. Vamos executar essa brincadeira toda aqui para ver se fez sentido. Olha aí, ó. Dessa vez, o que está acontecendo? Como eu não coloquei nenhuma interação com o usuário, agora o cara tem que saber o que está acontecendo. Diga, Carlos, pode falar. Professor, tem problema colocar número 1 igual a new número? Fazendo uma linha só, sem problema. Isso, sem problema. Eu só Tá bom. escolhi fazer aqui para vocês entenderem que não é uma coisa única. Uma Perfeito. coisa é declarar a variável como tipo número, outra é você associar ela a um objeto. Perfeito. Obrigado, professor. Nada. Então vamos lá. É porque muita gente não. Assim, por que pareça, as pessoas fazem as coisas sem pensar, cara. Às vezes o cara não sabe. Não, isso aí não tá acontecendo uma coisa só nessa linha. Nessa linha está acontecendo duas coisas. Está sendo declarada uma variável, depois ela está sendo inicializada com um objeto que está sendo criado. Então, a gente tem que sempre. A gente nunca pode esquecer o que está acontecendo, porque a gente faz as coisas muito no automático, às vezes coisas óbvias podem levar a gente a cometer um erro. Então, de vez em quando eu gosto de dar essas quebradas para vocês fazerem essas perguntas, para vocês se tocarem, entendeu? Vamos lá, vou colocar os números de cabeça aqui, aleatórios lá. Então, vou colocar 5. Bacana. Depois eu vou botar 2. Legal. Depois eu vou botar. Ah, não, 5. Aí eu vou colocar 2. Vou botar 1. Vou botar 0. Que foi as mesmas entradas que eu fiz no meu teste de mesa. Então aqui tem que imprimir 15. Cara, professor, ficou igualzinho o teste de mesa. Então, cara, significa que eu acertei. Não, é o contrário. Significa que o algoritmo acertou. O algoritmo tá, a implementação está correta. A implementação está exatamente aquilo que eu queria. Lembrando, existe uma diferença muito grande entre o que a gente quer e aquilo que a gente programa. Às vezes a gente programa uma coisa que a gente não quer. E eu não sei se vocês perceberam uma coisa importante. Eu não precisei vir aqui no código, criar ele primeiro para saber que o programa ia funcionar. Eu já sabia que ele ia funcionar. Por quê? Ele funcionou antes, pô. Ele funcionou no papel. Se ele funcionou no papel, ele vai funcionar aqui, entendeu? Então esse aqui é o ponto todo. Não é executar no computador não é o que vai dizer que o programa funcionou. É executar no papel que diz que o programa funcionou. Esse aqui é o ponto. Vocês têm que ficar tão bons a ponto de olhar no papel e falar, cara, esse programa tá bacana, vai ser show, entendeu? Essa que é a ideia. Por quê? Se vocês dependerem do computador, cara, vocês nunca vão conseguir rastrear um algoritmo, vocês nunca vão conseguir olhar um código-fonte e olhar para ele e pensar, cara, tá legal. Não, tá errado. Por quê?
A gente programa aqui na cabeça, cara. Não é no computador, é na cabeça. E o algoritmo é uma forma de a gente exercitar. Por que que vocês acharam que quando eu estava lendo o código de vocês eu dizia, cara, faltou ler, não sei o quê. Eu não precisei do computador para dizer para mim. Eu não precisei executar a linguagem nenhuma, entendeu? Eu olhava o algoritmo, eu executava o algoritmo de vocês na minha cabeça. Aí eu falava, ah, beleza. E vocês têm que ficar bons nisso, vocês têm que executar o algoritmo na cabeça de vocês. Aí você pode pensar, cara, pode implementar em C, C++, Java, Python, Rust, Go. Esse algoritmo funciona. Porque a ideia deu certo. Então, existe uma linguagem de programação mais poderosa que é a nossa mente, a linguagem de programação da nossa mente. A linguagem de programação da nossa mente, ela tem um nome, por incrível que pareça, que a gente chama de pensamento computacional. Em tese, em P, o meu objetivo aqui, dando aula para vocês, não é ensinar para vocês a programar em Java, é ensinar vocês a programar orientado a objeto com pensamento computacional. De modo que vocês possam programar depois em C++, Python, onde vocês quiserem, e vai dar certo porque vocês aprenderam a programar com pseudocódigo. Ele é muito legal por causa disso. Cara, pô, é doido, lindo, maravilhoso. Eu gosto de fazer uma analogia quando eu estou ensinando banco de dados. Tem um framework de banco de dados chamado Prisma. Ele é muito legal. Ele tem uma linguagem que não é uma linguagem de programação, é uma linguagem neutra, onde ele define os bancos de dados. Cara, aí tu aperta um botão, ele cria MySQL, Postgres, Oracle, DB2, não sei o que e tal. Eu falo que aquilo ali é igualzinho programar. Tu aprende aquela linguagem, que é o pseudocódigo, bicho, qualquer outro cara vai funcionar. Então é um negócio muito legal. Agora vamos pensar o seguinte: situação que a Sofia comentou ainda agora. Professor, é uma contagem, cara. O senhor acabou de comentar, o senhor gastou 5 minutos lá do meu tempo, da minha vida tal, falando do comando para, que ele serve para fazer uma contagem só. Como é que a gente usa o comando para, então? Porque era só uma contagem. Boa pergunta, Sofia. Agora resgatei a tua pergunta, dei play nela, voltei. Ótima pergunta. Bora transformar esse while no comando para? Vamos transformar no comando para, bora. Onde que a gente faz isso no início? Vamos fazer agora primeiro no algoritmo. Então vou fazer o seguinte: o meu algoritmo aqui, eu vou fazer uma segunda versão dele. Como a gente já entendeu o princípio, eu vou fazer ele um pouquinho mais rápido agora, tá, galera? Então agora eu vou usar o comando para, tá? Para, conte, recebe 0. O conte é legal porque o conte ele tem um inicializador opcional que você pode usar dentro dele. Até 5. Acho que é assim. Aí assim, tu não precisa colocar isso aqui. Por que isso aqui, professor? Porque o comando para, bicho, o comando para é muito doido, cara. Mas isso aqui é na pseudolinguagem, tá? O comando para, olha como é que é a ideia dele. Você põe uma variável, você põe o valor que ela vai começar e até onde ela vai. Quando ela chegar nesse valor aqui, ela sai, entendeu? E tu não precisa colocar incremento em lugar nenhum, porque ele faz isso automático. Então assim, para. Conte recebe 0. Até 5, faz essa parada aqui. No final imprima. Cara, isso aqui faz exatamente o que está fazendo aqui. Só que, olha, tirei essa linha aqui, tirei essa linha aqui. E o legal, aí o conte ele ainda tem uns opcionais, que é o passo, entendeu? Quando você não escreve nada, o passo é 1. Mas se você quiser fazer de 2 em 2, aí faz assim, ó, passo 2. Aí vai ser de 0, 2, 4, 6, 8, assim vai por diante. Ah, pessoal, eu quero passo menos 1. 0, menos 1, menos 1. Aí, assim, se eu colocar passo menos 1 aqui, esse contador fica pro infinito, tá? Qual é o objetivo desse cara aqui, bicho? Ele só conta, só anda. Não faz mais nada. Só tá contando aí. Chegou 5 vezes, ele sai. Esse é o objetivo desse cara, tá legal? Então vamos lá. Bora fazer agora a soma leituras versão 2.0. Usando o comando para. Olha lá. Então soma leituras. Vou transformar esse cara agora no for. Entendeu? O for como é que funciona? Tu também pode inicializar antes se quiser, mas você pode inicializar aqui, ó. Conte recebe 0. Conte menor que 5. Conte mais mais.
Então, o que é que acontece aqui? A versão Java do comando para é assim, é numa linha só. Aqui você coloca a inicialização da variável, mas se você não quiser inicializar, você pode colocar. Se você quiser inicializar antes, tudo bem, você pode inicializar aqui. Aí você separa por ponto e vírgula, tá? Aí na segunda parte, são 3 partes sempre o para. Você vai colocar o critério de parada. Beleza. E na terceira parte você vai colocar como é que você vai incrementar o contador. Tá vendo como é que parece muito com esse cara aqui? Inicialização, cara, e o passo aqui que está escondido? Então, assim, só que o comando para, tu usa só assim, até 5. Ele só serve para essa situação, tá? Se quer passar, não dá pra fazer igual, não. É até 5, tá? Aí o passo, você coloca aqui. Se você não colocar passo, ele vai ser o passo, o default dele é passo 1. Então, o for é muito parecido com esse cara aqui. Então, assim, se a gente vai fazer uma contagem simples, o ideal é usar esse cara aqui. Para a pessoa que está usando o código, cara, isso não vai mudar absolutamente nada, professor. Absolutamente nada. O contador vai ser assim, o teste de mesa fica igualzinho, entendeu? Por quê? Até o critério fica parecido, pô. Conte menor que 5. Então, conte recebe 0. Bora, vamos rodar esse cara aqui com essa versão nova? Vamos lá, vamos rodar. Fala, Carlos. Professor, Diga. se o passo não fosse 1, mas fosse 2, como é que ficaria? Ele vai passar aqui. Nesse caso aqui, tu faria assim, ó. Conte. Recebe conte mais 2, pô. Aí seria passo de 2. Entendi. Entendeu? Obrigado. Nada. Fala, Sofia. Professor, já que os dois têm a mesma função, assim, se, por exemplo, eu fosse um desenvolvedor, ver o meu código, ele visse um para, por exemplo, ele só meio que ia entender que era uma contagem simples e que não era um negócio mais complexo ou algo assim. Exatamente. Porque se ele Tipo, quando tu usa o para, o que que tu já tá dizendo pra pessoa? Cara, só tem esse laço aqui, ele conta coisa, ele só vai parar por uma contagem. É uma contagem simples. Então, facilita pra pessoa que vai ler isso aqui entender que ele vai parar com um critério só na contagem. Isso ajuda muito a legibilidade, porque a pessoa sabe que quando entrar no para, ele vai até o final. Entendeu? Essa aqui é a brincadeira toda. Tipo, esse for aqui vai até 5. Acabou. Sabe disso. Agora, quando é que a gente usa enquanto? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de a gente vai misturar contagem com outras coisas. Aí tu vai ter 2 critérios de parada. Ou então tu vai precisar parar a contagem antes. Esse parar a contagem antes significa que tem outro critério de parada. Porque um critério de parada é chegar até o final da contagem. E outro critério de parada acontece antes da contagem acabar. Então quando a gente tem mais de um critério de parada, aí a gente não pode usar o para. Entendeu? Entendeu? Obrigada, Então, mas já vou dar um exemplo exatamente nesse problema aqui, pra gente ficar bem simples no lugar dele. Então agora eu vou fazer o Soma Leituras versão 2.0. Cara, V2, tá legal? Vamos trocar aqui, Soma Leituras V2. Vou salvar e vou executar aqui. Vamos ver se eu não cometi nenhum erro muito crasso. Cara, vou até repetir, ó. 5, 7, 2, 1, 0. 15. Um fica no lugar do outro, tá? Então é para vocês verem que é possível usar o enquanto para implementar o para. Entendeu? Beleza. Então, o enquanto implementa o para, mas o para não consegue implementar o enquanto. Bora dar uma melhorada aqui agora? Vamos supor o seguinte agora, galera. Vamos supor que eu faça a seguinte melhoria. Porra, adorei esse seu programa, cara. Lindo, cara, maravilhoso. Mas a questão é o seguinte, cara. Eu já notei algumas pessoas que estão fazendo o acumulador e elas colocam um número negativo, cara. Isso é muito ruim pro programa, tal, papapá. Eu queria que, por gentileza, de verdade mesmo, se a pessoa digitar um acumulador, uma entrada negativa, você pare o programa e imprima o acumulador, do jeito que tá. Eu não quero. Pare de acumular se a pessoa. Tipo, é para digitar 5 números, mas se a pessoa digitar -1, -15, menos alguma coisa, esquece, cancela e sai, entendeu? Imprime o acumulador que estava e sai fora. Não conta com aquele número negativo. Opa, olha aí. Aí o meu cliente agora já me deu 2 situações. Ele quer que eu faça 5 leituras, mas, se alguém digitar um número negativo, ele quer que saia. Putz,
Chato. Ele não, e o número negativo não pode entrar no acumulador. Bora fazer agora. Isso aqui é o Soma Leitura Reverse 2.0. Como é que eu alteraria o programa Soma Leituras, o meu algoritmo, para ele agora realmente fazer isso que ele pediu? Vamos lá. Eu estou aqui dentro do meu caso. Li a entrada. Entendeu? Li a entrada. Eu vou usar aqui o enquanto aqui. Estou usando o enquanto aqui. Tá, beleza. Se eu estou usando o para, só tem um critério de parada, a contagem. Aí tu pensa, pô, mas agora o meu cliente pediu 2 formas de parar. Putz, então eu não posso mais usar o para, porque o para só tem um. Se eu vou usar o para, é porque só tem um critério de parada. Beleza. Então eu vou usar o enquanto. Eu tenho que agora começar a criar mecanismo de eu avisar para o enquanto que tem 2 critérios de parada. Então eu vou dizer o seguinte. Eu vou criar aqui um cara chamado uma bandeira, um flag, entendeu? Que eu vou chamar num negativo. O que quer dizer isso aí? Se essa bandeira, número negativo, acontecer, entendeu? Enquanto o que é assim, o que ele quer ler, entendeu? Ele quer ler números positivos, entendeu? Então assim, enquanto o número for positivo, eu continuo lendo. Então eu vou colocar número positivo aqui. Não vou dificultar muito, não. Positivo. Então, enquanto os números que eu estiver lendo forem menores que 5 e forem positivos, continua. Agora, se o número for menor, ficou maior que 5 ou o número positivo for falso, não foi positivo, é para parar. Então, bora fazer a seguinte brincadeira. Vou pegar esse cara aqui, que é essa lógica que está aqui. Aí eu vou voltar para lá e apagar aquele cara aí, porque a gente está mexendo na versão errada, né? Agora vai ser a versão 3, cara. Mac 3, cara. Então tá aqui meu booleano número positivo. Então, enquanto o conte for menor que 5 e ó, e número positivo, continua a vida aí, cara. O número positivo, eu vou, assim, como ele vai entrar no laço na primeira vez, então eu vou dizer que é true, tá? True. Então ele entrou no laço. Aí ele vai fazer a primeira entrada dele. Aí ele leu a entrada. Quando ele lê a entrada, eu posso fazer o acumulador? Olha, aquele cara. Não, professor. Tu só pode acumular se o número for positivo. Então, eu tenho que fazer um if. If. Aqui no caso é o se, né? Vamos desenhar um se aqui bonitão, cara. Se. Opa. Se o número, se a entrada for maior ou igual que zero. Zero pode, ele não pode é número negativo. Se a entrada for maior ou igual que zero, o que eu faço? Pô, tudo bacana. O acumulador, sabe acumulador mais entrada. Legal. E se não for, professor? Se for um número menor ou igual que zero? Aí é o else, cara. Bicho. Se isso acontecer, não toca, esquece esse número que tu leu. O número positivo agora recebe falso. Ele é falso, não foi positivo, é falso, cara. Aí, ó, sai fora. Quando ele chegar aqui no encontro, ele vai chegar aqui, ó. Quando ele chegar bem aqui, aí, ó, o que ele vai perguntar? É menor que 5? Pode até ser. É positivo? Aí vai ver aqui, ó, falso. Não é positivo. Falso com verdadeiro no end. O que dá? Dá falso. Aí ele sai fora e imprime o cara. Porra, olha a tecnologia, cara. Bora implementar essa solução na versão orientada a objeto. Vamos lá. Agora, hein? Então, vou fazer aqui o Soma Leituras versão 3, cara. Porra, professor, agora a parada ficou séria, hein? Vamos lá. Esse fora aqui não me serve mais, cara. Não me serve mais.
Daqui a pouco eu vou comentar com vocês coisas toscas que alunos de IP fazem, cara. Entendeu? É o que eu chamo assim, mais prática. Sabe a gente que, sei lá, regras de etiqueta, né? Tipo, tá comendo, porra, aí dá um arrotão, tal. Fica jogando comida nos outros. Tá todo mundo comendo garfo e faca, o cara pega com a mão, ei, faz um carinho na pessoa, ei, bonitão. Eu vou mostrar pra vocês quando é que os alunos de IP fazem isso aqui nessa situação aqui, tá? Então, calma, vai acontecer, é muito normal. Então vamos pegar aqui o while, porque o while é que serve para quando a gente tem mais de um critério de parada. Vamos lá. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o contador. Então vamos lá. Esse cara aqui eu vou usar até. Eu vou pegar aqui o do meu código, cara. Vamos bem aqui, garotão. Esse mesmo critério de parada aqui serve para lá, cara. Então, enquanto acumulador 0, conte 0. Agora eu vou ter que ter um booleano aqui. Número positivo. Você é um cara, para inicializar, a gente inicializa como true. Então vamos inicializar ele com true aqui. Delicioso. Lindo, ele vai entrar aqui. Pegou a entrada. Tem que ver, agora tem que receber a entrada. Rola aquele if maroto que a gente projetou aqui, né? Vamos lá. Porra, professor, o senhor tá muito com a mente sequelada. Foi mal, cara. Deixa eu arrumar lá o pseudocódigo. Se não, cara. Aí, porra, professor, bonito agora, hein? Pra vocês verem, pessoal. Eu erro também, tô toda hora errando, entendeu? Mas qual é o importante? Errar é normal, cara. O importante é a gente conseguir descobrir o nosso erro. Assim, nunca tenho vergonha de errar, cara. Vocês têm que ter vergonha de errar na prova. Aí não pode, né? Mas assim, vocês têm que se exercitar ao ponto de, ao olhar de novo com mais atenção, cara, olha o vacilo que eu dei. Putz, corrigi o código de vocês. Então vamos lá. Se a entrada for maior ou igual que zero, o acumulador continua. Se não, no positivo é falso. O contador no final continua contando aqui. Porque agora o que está acontecendo? Ele vai ter dois critérios. O que vai acontecer? Ele pode sair com um 5 ou ele pode sair se isso aqui não for positivo. Professor, tem problema fazer isso aqui, ó, assim, desse jeito aqui? Cara, se você fizer isso aqui, não tem problema nenhum, mas, cara, assim, é meio água molhada. Assim, ele já espera que isso aqui seja um valor booleano, entendeu? Então, se isso aqui vai ser true, tu não precisa comparar com esse cara aqui, porque tu vai repetir a mesma coisa, entendeu? Então não faz muito sentido, tá? Eu diria que é uma coisa núbia até para um aluno de IP. O aluno de IP não precisa fazer isso, entendeu? É núbia até para vocês. Não precisa fazer essa parada, tá? Agora sim, cara, ó. Porra, bacana, professor. Lindo. Vamos executar a versão 3? Vamos lá. Fala, Carlos, pode falar. Professor, Diga. tem que trocar o se pelo if? Opa, muito obrigado, cara. Olha, Por nada. pseudolinguagem batendo na veia na gente aqui. Tá ótimo. Eu tava um segundo de descobrir isso, porque eu já ia falar, que comando se é esse aí que tu tá executando aí? Vamos lá. Compilei agora, só que a versão 3 ainda não tá no ar. Vocês estão vendo como é legal? Eu tô criando uma versão nova do algoritmo, mas a única coisa que eu preciso trocar aqui, ó. Tim. Legal, né, professor? Isso aqui é o que vocês, em tese, vão aprender a fazer quando vocês estiverem desenvolvendo software, entendeu? Faz uma primeira versão simples, aí depois, pô, começa a melhorar. Pô, tem uma melhoria, adiciona outra, mas ó, no programa do cliente é só uma coisinha que muda para evitar fazer grandes Não, a gente vai criando novas versões, tá? A gente não apaga a anterior, tal. Por quê?
Vamos supor que você faz a versão anterior, essa aqui, e, porra, ela tá bacana. Quebra. Porra, meu Deus do céu. Como é que volta pro anterior? Ah, apaguei. Aí tem que voltar. Não, cara. Calma. Depois que tá tudo, passou nos testes, não sei o quê, aí você apaga os caras aqui. No caso, vocês vão usar controle de versão. Vocês vão usar o Git para isso aqui. Não da forma como eu estou usando aqui, como histórico de aula. Mas como, eu quero voltar à versão anterior, tal, papapá. É um negócio bem legal. Então, assim, esse negócio aqui é bacana para vocês verem como que a gente evolui aos pouquinhos. Você não faz tudo de uma vez só. Você evolui aos pouquinhos as versões do código que você vai fazendo. Então, vamos lá. Agora sim, salvei. Java CMain. Vamos lá, o Java agora aqui. Lembrando, o meu usuário, ele tá ciente das coisas aqui, mas eu poderia fazer, digite 5 números e tal, papapá. Não, assim, números não negativos cancelarão a execução do programa, tal. Tu pode fazer uma parada dessa, tá? Bem legal, entendeu? Então vou digitar. Primeiro eu vou digitar o caso geral para testar o que está funcionando. Então vou digitar 5, 2, 7, 1 e 0. Tem que dar 15. Legal. Agora eu vou executar 5, 2, menos 1. Foi até onde parou. E se eu digitar de primeira, professor? Menos 1. Parou. E se eu digitar por último, professor? Vamos lá, cara. 5, 2, 7, 1, menos 1. 15. Por que 15? Porque o último era 0, cara. Então aí, ó. Então esse caso aqui é a situação que a gente começa a fazer as coisas loucas, hein? Estão sacando aqui já, né? A gente pode, dentro do while ou do para, usar um if, cara. Normal. Normal. Pode. Entendeu? Não tem problema nenhum. Dentro do if eu posso ter um while? Pode. A gente pode colocar uma coisa dentro da outra. Bicho, isso que vocês estão aprendendo aqui é base. É tudo. Assim, nenhum programa que vocês vão ver a partir de hoje, até o final do resto da vida de vocês, vai ter algo além disso aqui. Programar é saber colocar ifs e whiles nos lugares certos. Entendeu? Acabou. Diga, Sofia. Só o senhor já vai colocar alguma lista nova sobre esse assunto? Com certeza, Sofia. Mas não vai cair na prova, tá? Só lembrando, a prova de vocês é até o Cicenão, aquilo que a gente fala. Mas já vai ser disponibilizada uma listinha deliciosa para vocês aí sobre esse assunto. Diga, Nata. Como o senhor comentou, nesse código específico, eu poderia colocar o if por fora, no caso, o if e o while dentro dele? Esse código assim especificamente eu não conseguiria ver como colocar o while dentro, entendeu? Assim, eu tô falando que é possível. Tem problemas que vocês vão poder misturar um monte de coisa, tá? Dá pra fazer, entendeu? Mas esse problema específico aqui seria bem estranho tu tentar fazer alguma coisa muito diferente disso aqui, porque isso aqui é a forma mais simples de fazer a parada, entendeu? Mas muito diferente disso aqui seria meio doido, tá? Lembrem sempre, quanto mais simples vocês conseguirem fazer o código de vocês, muito melhor ele vai ser. Dá pra, assim, código a gente sempre pode complicar, mas assim, a troco de que a gente vai complicar um código? A gente sempre tem que pensar, por que eu vou tornar meu código menos legível? Por que eu vou tornar meu código... O que eu vou ganhar com isso? Entendeu? Ou o que meus amigos vão ganhar com isso? O que meu produto vai ganhar com isso? A gente sempre tem que lembrar. Para o usuário final, a gente está executando aqui e não está mudando nada, entendeu? Mas o meu código está começando a ficar cada vez melhor para um outro desenvolvedor, porque ele olha isso aqui e já sabe. Quantos critérios de parada esse código tem? 2. Ele precisou ler o que está aqui dentro? Não. Só de ler isso aqui ele já sabe. Só de ler uma linha ele já sabe. Esse laço todinho você tem 2 formas de sair. Uma contagem e um flag de número positivo. Porra, bacana. Aí ele já entendeu como é que funciona a parada. Então isso aqui aumenta a legibilidade do código e, pô, isso é um ótimo fator de qualidade de software. Entendeu? Professor, agora eu preciso que o senhor comente comigo, porque o senhor disse que todo poder, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade, né? Sim, cara. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Vamos começar a aprender algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa. Eu vou abrir até um código aqui
que eu vou implementar, não vou nem fazer pseudocódigo para ele, porque é um problema mais de implementação. Somente leituras, versão XXX, versão adulta, entendeu? Aquela que você não pode mostrar para as crianças, aquela que pode causar traumas nas pessoas. Entendeu? Vamos lá. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar tudo que vocês podem fazer para tirar 0 na questão que tiver isso aqui. Por exemplo, o que vocês podem fazer para tirar 0 nessa questão aqui? Primeira coisa, fazer isso aqui, ó. É isso aqui, 0. Na hora. Primeiro ponto, fazer 0 aqui. Segundo ponto, alguém fazer isso aqui, ó. Tirar esse cara. Tirar esse cara. Fazer isso aqui, ó. Fez isso aqui, tirou 0. E esse aqui é o mais fácil de detectar de todos. Por quê? Quando você está no laço e está usando um contador, ninguém mexe no contador. Você pode ler o contador para fazer coisas com ele, mas você não pode escrever no contador. A única lugar no laço que você pode escrever o contador é no passo, no incremento dele. Ah, vai crescer de 2 em 2, de 3 em 3, de 1 em 1 e tal. Mexer no contador para encerrar o laço antes da hora é a mesma coisa que usar um break. Então é 0. Então assim, regras que vocês têm que aprender com o professor Moisés. Ninguém toca no contador durante um laço. Ninguém toca no contador durante o laço. A única coisa que pode tocar no contador durante o laço é o seu incremento. Acabou. Você pode usar o contador para ler, fazer coisa e tal, para incrementar algum. Mas escrever no contador, só o incremento pode escrever no contador. 2. Você nunca pode forçar o contador a ser um segundo critério de parada além do critério que tem. Então, assim, se tem um enquanto, tem aqui um critério de parada, se tiver 2 aqui, significa que você não aprendeu a programar. Aí, vou dar 0 para você. Isso aqui não é desconto de ponto, assim, não vou descontar meu ponto, não. A questão toda vai estar errada. Por quê? A ideia da questão é você demonstrar para mim que você sabe usar o comando. Quem faz o comando desse jeito aqui está demonstrando que não sabe usar o comando. Está usando o comando com vício de programação, com uma péssima prática de programação. Então, no comando while, todos os critérios de parada. Só são 5 critérios de parada. Vão ter 5 critérios de parada descritos bem bonitinho no while. Para a pessoa que olhar o laço sabe. Cara, tem 5 formas que podem fazer esse laço encerrar. Então, todas escritas aqui. Normalmente elas têm flags para isso. Então, essa é uma forma bem legal de você identificar. Então, isso aqui é um jeito bem legal da gente tentar explicar. Outra forma que eu posso dizer para vocês que leva a gente a tomar bomba numa questão desse tipo aqui. Tá o acumulador aqui, fazer a mesma coisa aqui. Ah, se... Vamos lá, vai pegar aqui o if, né? Quando eu olho esse tipo de coisa aqui, eu vejo essa parada aqui acontecer, bicho. O cara tá usando um for, meu irmão. Olha, o cara tá usando... O cara já... Foi brother, né? Se o cara fez isso aqui, já era, meu irmão. 0 também de novo. Por quê? O problema tinha 2 critérios de parada. O cara já tá errado de ter usado o for. E ainda mexeu no contador de um for. Meu irmão, mexer no contador de um for, cara, não. 0. Entendeu? Piorou mais ainda. Entendeu? Então, assim, coisa rápida que vocês têm que aprender. A gente nunca sai de um laço quebrando o laço. A gente sai do laço na hora do comando, na pergunta do comando do laço. A gente nunca quebra o laço. Entendeu? Então, usar comando break, go to. Agora, vamos supor que isso aqui fosse uma função, entendeu? Aí tu colocar. Porra, tem gente que. Agora, vamos lá. Vamos supor um caso mais aleatório ainda, entendeu? Que eu não pedisse para imprimir o acumulador, para retornar o acumulador, entendeu? Aí aqui fosse inteiro. Inteiro. Ó, desculpa, int. Cara, tem gente que fala isso aqui, ó. Return, acumulador, né? E tem gente que faria a mesma coisa aqui dentro, ó. O que o cara mostrou pra mim aqui dentro? Porra, ele é amador de 2 formas. Primeiro, porque ele tá usando o for para um cara que tem mais de um critério de parada. 2, ele usou o return para quebrar um laço. Entendeu?
Esse aqui é outro cara. Esse aqui ele pegaria 0 na questão já por 2 motivos. Um, por usar 2 returns dentro do método. 2, por estar quebrando um laço. 3, por estar usando o comando errado para definir o laço. Então são 3 critérios aqui que o cara ia pegar a bomba de qualquer jeito. Tá? Então é muito importante você se... Professor, é muita regra do mal. Não, cara. Isso aqui normalmente é só para quem já sabe programar é que comete esses erros aqui. Vocês que estão aprendendo a programar, que viram só esses caras aqui, vocês não vão cometer esses erros. Porque vocês aprenderam a programar do jeito certo. Vocês já aprenderam a programar com enquanto, com para, do jeito certinho. Entendeu? Agora, isso aqui é pra galera que já tem prática de programação de outros lugares que o pessoal normalmente não olha boa prática. Assim, uma das razões daqui no Brasil a gente ter desenvolvedores que são tão atrasados comparados aos desenvolvedores em alguns outros lugares é porque aqui o pessoal não liga muito para boa prática de programação. É por isso que a gente tem tanto software de má qualidade, porque funciona na hora, mas é difícil de manter, é difícil de dar manutenção, é difícil de corrigir, é difícil de detectar o erro e tal. E o pessoal não tem noção, assim, ainda tem dificuldade de entender que são essas coisas que deixam o código difícil de dar manutenção, são essas coisas que deixam o código difícil de ler, são essas coisas que deixam o projeto mais caro, entendeu? É uma prática de programação. Uma prática de programação, o problema não aparece na hora, ele aparece daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. É a hora que o software é mais necessário, que ele está sendo mais usado, que torna difícil de dar problema. Então, quando a pessoa vem com esse vício de programação, aí tem que dar ter um certo carinho com a pessoa para ele poder vencer, né, esse problema e tal. Mas assim, uma hora a gente sai vencedor dessa história. Então vocês aprenderam aqui, professor, caso eu esqueça isso, professor, e, pô, sem querer, eu bombe nas provas e tal, tem algum lugar que o senhor disse, assim, que disse essa parada? Cara, galera tem, pra vocês terem ideia, no começo dos períodos pares, onde eu recebo os alunos que são condenados de guerra, né, os que repetiram a disciplina, e eu recebo muito alunos de outros cursos, eu criei esse slide aqui para isso, ó, resumo da apresentação do curso, tal. Beleza. Olha o que é legal aqui. Eu falo reprovação por falta. Aí essa parte aqui, a partir do slide 10, se vocês quiserem lembrar o que é proibido em P, vem aqui nessa apresentação, entendeu? Ó, em P, o objetivo da disciplina é ensinar programação orientada a objetos. Por isso, a boa prática de programação tradicional eu também faço muita questão de que os alunos programem bem dentro desse paradigma de programação. Por isso, segue um pequeno checklist de práticas que você não pode adotar quando estiver programando no Codebase, quando estiver na disciplina de P. Se eu detecto essas práticas no código, você tem a questão anulada ou penalizada. No caso, a maior parte das vezes é anulada. Primeira parte, quebrar princípios de encapsulamento. Se quebra encapsulamento, já era. 2. Inicializar atributos fora do construtor. Se você vai inicializar um atributo de uma classe, tem que ser no construtor. Você não inicializa em outro lugar e nem no corpo da classe. Que muita gente que não sabe programar faz. Olha aqui, ó, o que eu acabei de ensinar para vocês hoje. Manipular um contador para antecipar o final de uma contagem. Eu não falei qual, entendeu? Dentro de um laço, tanto para comandos parem quanto repita, o contador pode ser lido, mas nunca deve ser antecipado por causa de uma outra condição de parada. Se o seu código exige mais de uma condição de parada além da contagem, você deve usar o comando enquanto ou repita e adicionar uma condição lógica para esse novo critério, que é a flag de vocês. Usar o comando break ou return para antecipar o final de uma contagem. Se você usar o comando break ou return para sair de um laço, você entendeu errado como usar o comando de repetição. O correto é adicionar uma condição lógica para esse novo critério. O único lugar que o comando break é aceito em P é dentro do comando switch. Eu já comentei isso com vocês, repito aqui de novo. Usar a estratégia early return ou usar mais de um return dentro de um método. Se você adiciona mais de um return em um método, você pode estar criando um hábito perigoso, porque ele talvez funcione em alguns lugares, mas não em todos, né? Como IP é uma disciplina para pessoas que estão começando a programar, adota o princípio do professor Dijkstra, que é um ponto de entrada, um ponto de saída. Dessa forma, IP estabelecendo que o return não é uma prática aceitável. Mesmo que em outras disciplinas do mercado você possa usar, em IP não rola. Isso aqui vocês vão aprender logo mais comigo, quando vocês aprenderem a parte de comandos com vetores e matrizes, tá? Parte. Não obedecer às instruções que estão nos enunciados das questões. Se você ignora o enunciado, sua questão é anulada. O que significa? Eu digo, cara, cria um método com o nome tal. Aí tu cria um método com o nome que tu quis, tu pode até ter acertado a questão. Vai 0, porque tu não seguiu a instrução do enunciado. Entendeu? Isso significa que você precisa obedecer o que é pedido. Nome dos métodos e parâmetros e o que pode ou o que não pode ser feito. Se eu falar, cara, não pode usar tal comando, tu não pode usar tal comando. Se tu não pode mexer em tal coisa, tu não pode mexer naquela coisa.
Tá. Acho que isso aqui eu não, isso aqui eu já... um slide repetido. Tá. É, basicamente isso aqui mesmo. Então, se tiver, alguém tiver uma dúvida, vem aqui nesse slide. Do 10 em diante tem as regrinhas que não pode quebrar quando estiver programando na disciplina de P. Cara, delicioso, cara. Delicioso. Galera, hoje, pra quem não sentiu, cara, foi uma feijoada mesmo. Cara, caprichada, com gordura, focinho de porco, rabinho, torresminhos e tal. Foi uma comida pesada. Diga, Ellen. Professor, esse slide que você acabou de mostrar, ele tá no nosso lado, eu não entendi isso. Não, tá aqui no Colab Web de vocês, cara. Semana 1 é o primeiro slide, ó. Ok, obrigada. É o primeirão. Obrigado. Então, como isso aqui é uma coisa muito pesada, o objetivo é a gente sempre tentar trabalhar. Então, assim, o que eu já fiz pra vocês aqui, caso vocês queiram. Eu fiz uma aula, tá? Tem uma aula gravada, bem parecida com essa aqui, só que com piadas diferentes, outro contexto e tal. Tem esse slide que tem aqui, entendeu? Eu tenho mais. Aí tem assim, essa parte de falar, o que pode, o que não pode, também tá aqui, tá? São aulinhas um pouco menos longas, tá? São aulas sempre de 1 horinha, tá? Então, comando laço, do enquanto e tal. E aí, cara, assim, o que a gente vai praticar na segunda-feira? Na segunda-feira a gente vai começar a resolver alguns problemas, do tipo, como que encontrar um número primo, como que a gente fazer estatísticas, tal, esse negócio todo, tá? Eu já vou encerrar a aula agora, parar aqui a gravação, já vou subir pro YouTube e tal, tudo direitinho. Mas eu já quero liberar para vocês listas de exercício. Mas para mim o ponto é, se assim, sendo vocês, tentem focar em estar seguros para a prova do sim e do C não, tá? Porque ela é a base do negócio todo. Então é uma prova relativamente fácil. Então foquem em conseguir bem esse negócio. Esse sim C não aqui a gente ainda vai fazer a prova um pouco mais da frente. Então não tenho tanta pressa ainda para fazer muita coisa sobre ele. Mas eu já vou deixar a lista de exercício porque eu sei que muitos de vocês já estão empolgados com a gamificação, tá? Então, quero agradecer a presença de todos hoje. Lembrando, a nossa próxima aula é só segunda, sexta-feira. É um dia pra vocês relaxarem, não, cara. Pra vocês ficarem programando. Acabou relaxado pra vocês pelos próximos 4 anos. Galera, um abraço a todos. Obrigado pela presença na aula. E vejo vocês. Daqui a pouquinho a aula sobe pro YouTube. Eu aviso lá no grupo do WhatsApp. Um abraço a todos, pessoal. Boa noite.